E aí, Natal há poucos dias passou. Hoje é dia 30 e eu tô gravando esse vídeo porque nesse período de Natal eu ouvi a mensagem, né, como eu sempre ouço, a mensagem da palavra de Deus falando sobre o nascimento de Jesus, né, toda a história do nascimento de Jesus, que para nós é tão importante. Então, relembrando essa história, eu ouvi mais uma vez sobre o encontro de Maria e Isabel. Eu vou ler o trechinho para você recordar sobre o que fala esse encontro. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão benditas, serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E por que essa passagem me chamou a atenção? Eu vou contar para você. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim, antes um pouquinho, né, para gente entender, Maria era mais jovem que Isabel. Isabel demorou muito tempo, ela não podia ter filhos. Mas Isabel recebeu a visita do Senhor também, né? E ficou grávida de um menino que se chamaria João Batista, que anunciaria os caminhos do Salvador, né? No futuro aqui próximo. Isabel, ela era mais velha, como eu já falei, Maria mais jovem. E Maria foi agraciada pelo Senhor de ter no seu ventre Jesus, o Salvador, como a própria Isabel disse, a mãe do meu Senhor, Senhor aqui com letra maiúscula. E a gente está vendo o seguinte aqui, não houve rivalidade entre as duas. Isabel poderia ter dito assim, nossa, mas eu sou muito mais velha, eu que devia ter sido contemplada com esse menino tão especial e não você. Eu esperei tantos anos, eu não podia ter filhos. Eu fiquei aqui lutando, chateada, triste, porque eu não podia engravidar. Aí vem você e passa na minha frente? Mas não, pelo contrário. Aqui a gente só vê alegria, respeito, admiração, a comunhão, né, o compartilhamento das bênçãos que as duas estavam recebendo ali. Cada uma no seu tempo, cada uma do seu jeito. Deus cuidou e Deus escolheu cada uma para um propósito. E o que eu quero trazer para você, que me tocou muito, é sobre isso. Quando a gente quer trabalhar, desenvolver qualquer trabalho, em qualquer lugar, mas eu estou falando aqui sobre a internet. Como a gente tem acesso a muitas pessoas, e muitas pessoas que muitas vezes fazem o que a gente também faz, mas que conseguem se desenvolver mais rápido, né? E conseguem entender muitas vezes o seu propósito mais rápido. O que a gente geralmente sente? E eu vou apostar aqui que você já sentiu também. Inveja, ciúme, questionamento de perguntar por que fulano chegou primeiro do que eu, consegue mais do que eu. E aqui na internet, esse jogo de ego, né? Essa briga de ego, ela é muito forte. Mas eu e você, a gente pode agir diferente. Porque, em princípio, a gente está aqui entendendo que quem dirige a nossa vida é esse Senhor, esse Salvador que é Jesus, que já veio ao mundo, que já nasceu como um bebê, que foi um homem, que venceu a morte na cruz do Calvário e nos deu uma vida nova. Então, o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias da gente poder mudar nossa mentalidade e da gente criar, né, coisas novas, processos novos, jeitos novos de fazer as coisas do nosso jeito, assim como Isabel e Maria,
Cada uma tinha sua personalidade, um tempo de vida, um tempo de experiência. Deus escolheu cada uma para um propósito. Uma foi mãe de João Batista, que evangelizou, preparou o caminho do Senhor Jesus. E a outra foi a mãe do Salvador, porque Deus escolheu assim. Eu e você temos identidades e personalidades diferentes, jeitos de trabalhar diferentes. Às vezes você faz a mesma coisa do que eu, mas de uma forma diferente que só você pode fazer. Então que a gente mude essa intencionalidade, muitas vezes, que a gente tem, essa perspectiva de ciúme, de inveja, e às vezes a gente para tudo porque a gente não consegue fazer igual o outro. Não faça isso, celebre, porque o outro conseguiu e você pode aprender com ele. Agradeça ao Senhor, porque você já tem dons que você precisa pôr para que o mundo veja, né? Precisa mostrar. Então, seja grato, grata, agradeça, louve ao Senhor pelos dons que você tem e que só você pode transmitir do seu jeitinho. Eu não posso copiar você, você não pode me copiar, mas a gente pode aprender juntas e agradecer o Senhor juntas e transmitir para as pessoas ao nosso redor e para as pessoas que a gente pode abençoar através dos nossos dons, transmitir quem? A presença do Senhor Jesus na nossa vida. Eu espero que isso seja útil para você e que 2026 traga para você essa nova perspectiva de você não olhar para os lados no sentido de se comparar e se sentir menor, mas que você olhe para os lados e você possa, como diz a própria palavra, julgar todas as coisas, reter o que é bom e usar o que é bom para a honra e glória do Senhor, através do seu trabalho, do meu trabalho, do nosso trabalho. Que Jesus abençoe seu dia, que Jesus abençoe sua semana e que Jesus abençoe o nosso ano e que tudo seja para a honra e glória dele, para ele. Um beijo para você, quer dizer, beijo, beijo, beijo para você e até o próximo vídeo aqui no nosso Estratégia com Fé e Café. Beijo, beijo!